Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e você está no Aventuras Além do Corpo. Hoje vamos tratar de um assunto que é um pouco polêmico, mas muito interessante, que é a questão dos multiversos ou universos paralelos com relação à projeção astral. É possível realizar uma viagem astral para universos paralelos? Vamos falar um pouco sobre isso depois da vinheta. Quando nós falamos em multiversos ou universos paralelos, nós estamos tocando num assunto bastante controverso e bastante polêmico. Universo é uma palavra que vem do latim universus, que significa o todo, né? O tudo. É o conjunto de todas as energias e matéria que compõem o nosso universo. Um universo tem as suas dimensões, segundo a física quântica, pode ser aí até 9, 10, até 12, já ouvi falar, acho que a teoria das cordas, se eu não me engano, fala em 12 dimensões. Nós estamos numa terceira dimensão, que compõe a questão da altura, da profundidade e da largura, né? Mas existe a bidimensão, né, que é como uma folha, como um desenho numa folha de papel, né, onde você não tem altura. E tem aí a quarta dimensão, diria-se que entra na questão do tempo e assim vai indo, né? Essas dimensões estão todas dentro do que nós chamamos de universo. Porém, a física quântica vai mais longe e entra numa temática que é polêmica, que se chama multiversos. E não um universo, mas múltiplos universos. Nós, segundo a ciência, temos noção de que o mundo começou a existir através daquilo que é chamado de Big Bang. Essa explosão, digamos assim, uma expansão seria mais correto dizer, aonde foi se formando este universo que nós conhecemos. Contudo, físicos quânticos lançam uma teoria um pouco mais ousada, aonde dizem que o início do nosso universo é resultado do choque de dois universos paralelos. Quando dois universos paralelos se tocam, surge um Big Bang e nasce um outro universo paralelo. E dessa forma estariam ocorrendo os diversos Big Bangs por diversas realidades paralelas, tá? Então é realmente bastante complexo quando a gente fala e entra nesse campo de física quântica. Eu recomendo as leituras de grandes pensadores da física quântica, como o nosso próprio grande pensador que nós temos aqui relacionado à física, que é o Marcelo Gleiser, que sempre trata muito bem das questões de física, mas gosto também de Amit Goswami, enfim, Frígio Capra, e tem outros que são mente aberta para falar de assuntos que englobam a espiritualidade e a física. Bom, quando nós falamos então em universos que são paralelos a este nosso, nós não estamos dizendo que o nosso seja o universo verdadeiro. Não existe isso de universo verdadeiro. Existem diversos universos que se compõem formando talvez, eu diria assim, como um grande todo, né? São diversas experiências ocorrendo ao longo desses multiversos. Neste mundo, você pode ser um físico, mas talvez num outro universo paralelo exista um outro você que é um botânico, né? E talvez num outro universo paralelo este outro você seja um mecânico. E assim são diversas experiências ocorrendo que, acreditam alguns espiritualistas, poderiam compor no seu todo a nossa alma, aquela essência
que nós temos, que vai muito além do que nós conseguimos definir como alma ou como consciência aqui neste nosso planeta, né? Enfim, este é um tema bastante complexo, mas realmente ele é muito interessante. Um outro autor, para quem se interessa nessas questões de multiversos, é Richard Bach, que ele escreve romances aonde ele toca nesses assuntos de universos paralelos, inclusive toca até em assuntos de viagem astral. É uma leitura leve e muito interessante, muito instrutiva. Bom, pessoal, o que isso tem a ver com viagem astral? Bom, quando nós realizamos uma viagem astral, nós nos desprendemos do nosso corpo físico, adentrando a uma vibração diferente. São várias vibrações que compõem o que nós chamamos de plano astral, várias vibrações depois que irão compor o plano mental e talvez mais adiante. Tudo isso está dentro do escopo de informações que nós temos dentro deste nosso universo. Contudo, existe um tipo de experiência que talvez não seja tão incomum quanto a gente pense, porém seja mais difícil de nós assimilarmos, que é a experiência que ocorre quando nós adentramos com a nossa consciência, lembrando que a consciência ela não está limitada a este universo, ela experimenta todos eles. Então nós adentramos às vezes experiências que estão ocorrendo não no nível vibratório do astral, do mental, mas sim de um outro universo, um universo que seja paralelo a este nosso. E aí nós vamos ver um local que é um local tão denso quanto este físico, que também tem os seus planos astrais, o seu duplo, os seus planos astrais, os seus planos mentais. Os universos têm as suas respectivas dimensões, tá? Mas eles são outros universos. Então, quando você se desprende do corpo, ao invés de adentrar ao que você seria o seu duplo do seu quarto, por exemplo, depois do plano astral, etc., você adentraria a uma realidade paralela, aonde você iria ver um outro você lá e talvez observar a vida dessa pessoa ocorrendo nesse local. É um conceito complicado, difícil de aceitar e que realmente exige um certo esforço mental e até um pouco de estudo de física quântica para se entender essas possibilidades. Por isso eu indico o Richard Bach para vocês começarem, porque é uma leitura suave e que vocês vão começando a entender melhor essa questão dos universos paralelos ou dos multiversos. Eu conheci uma pessoa, uma psicóloga, uma pessoa muito gente boa, que nós tivemos conversas e mais conversas sobre essa questão da física quântica e dos multiversos, porque as experiências dela, elas ocorriam em multiversos. E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso e realmente eu fiquei impactado com essas experiências dela. E eu pensava o seguinte, não, ela está confundindo as coisas, ela deve estar experimentando o plano astral, cidades astrais, etc. Mas a conversa ia fluindo, ela é uma grande projetora e que realizava projeções desde a sua infância naturalmente. E realmente ela me falava desses universos paralelos e isso me deixava um tanto quanto confuso, pensando o que seria realmente isso. Nós fomos trocando ideias, ela me falou muito em física quântica, foi aí que eu comecei a estudar esse assunto da física e conhecer um pouco mais sobre a física quântica. Eu não sou nenhum especialista, não sou um físico, sou um filósofo, mas sou um curioso. E eu gosto de conhecer um pouco sobre esses assuntos. E foi estudando esses assuntos que eu resolvi começar a tentar também ter experiências nesse sentido, porque eu acredito no seguinte, que a gente,
pega as teorias, mas a gente tem que experimentá-las antes de aceitar, né? Então, eu procurei experimentar e ver o que ela estava dizendo, se aquilo batia realmente, porque eu também tinha experiências fora do corpo e eu conhecia as experiências do plano astral, né? E quando ela me falou em questão de multiverso, aquilo meio que bugou minha cabeça, né? E dessa forma, então eu comecei a realizar práticas pedindo para meus amparadores que me ajudassem nesse intento de realizar uma projeção em um multiverso para eu sentir como é a sensação, o que acontece, como funciona. Bom, e realmente eu tive algumas experiências nesse sentido. Uma delas, inclusive, foi bastante impactante, porque quando eu me desprendi para fora do corpo, eu fui, digamos que, levado muito rápido a uma passagem aonde eu passei para um outro lugar e adentrei numa cidade. Era uma cidade bonita, grande, com prédios, e a gente via que era uma cidade realmente bastante física, material mesmo, como uma cidade normal que nós temos aqui e não como uma cidade astral. Embora quando a gente adentra uma cidade astral, ela realmente ela é muito física, muito densa como uma cidade realmente. Porém, a estrutura ela era muito como uma cidade realmente como essa que nós conhecemos, com poluição, inclusive, né, um ar pesado, como uma cidade grande. E eu estava sobrevoando essa cidade e eu adentrei pela janela de um prédio e entrei num apartamento. Era muito... como eu posso explicar para vocês? Era muito físico, muito real, muito como aqui, como agora. Eu entrei naquele edifício, aquele apartamento, e eu não vi pessoas lá, tá? Eu não vi ninguém naquele local, naquele dia. Eu somente entrei naquele apartamento e eu comecei a vasculhar tudo, olhando tudo, para ver se eu conseguia ler alguma coisa que me desse uma identificação de onde eu estava, né? E eu vi papéis em cima de uma mesa, como se fosse um pequeno escritório. Eu vi papéis em cima de uma mesa e eu consegui ler as coisas em cima do papel. E eu vi que eu estava num local realmente físico, numa cidade realmente, e estava num apartamento de uma pessoa que eu não sei dizer quem era, porque eu não vi ninguém, né? Eu tinha a impressão que esse apartamento era meu, de uma outra realidade paralela. Não me vi, não sei dizer realmente se era ou se não era, mas eu observei tudo, aquele ambiente, né? E fui caminhando, olhei e vi o quarto, né? E tive a impressão de que havia uma pessoa deitada dormindo. Contudo, eu não consegui ir até aquela pessoa porque logo eu senti o tracionamento do cordão, talvez porque eu tenha me sentido um pouco empolgado ou bateu uma certa ansiedade, e eu voltei para o meu corpo físico e fiz as anotações, porque realmente era muito perfeito. Realizei outras experiências desse sentido com o mesmo resultado. Infelizmente eu não consegui me ver para poder dar a garantia de que realmente eu estava num universo paralelo, mas eu tive toda a sensação de que realmente estava. Então eu, das minhas humildes experiências, eu consegui ter uma certa comprovação de que realmente eu tinha possibilidade de adentrar em universos paralelos. E isso me fez enxergar muitos sonhos que eu às vezes tenho, tão nítidos, porém que eu me vejo em lugares tão diferentes como sendo um lugar onde eu realmente vivo, mas com um lugar diferente, com pessoas diferentes, que eu comecei a compreender que talvez esses lugares que eu veja sejam realidades paralelas. Vale a pena vocês pensarem sobre isso, quando vocês têm aqueles sonhos tão perfeitos, tão nítidos, né? E vocês se veem nesse sonho, porém vocês estão em um lugar diferente, talvez fazendo coisas diferentes, talvez vocês possam estar vendo uma realidade paralela à sua.
Vale a pena pensar nisso. Pessoal, deixo vocês refletindo sobre este assunto. Confesso que é um assunto polêmico. Eu relutei em fazer este vídeo, em falar sobre isso, porque eu penso que possa trazer um pouco de críticas e talvez má compreensão do assunto. Contudo, eu convido vocês a terem a mente aberta e explorarem o assunto por si mesmo. Lerem sobre o assunto, pesquisarem e tentarem as suas próprias experiências quanto a isso. Certo, pessoal? Está aí então este vídeo, talvez um pouco polêmico, mas que penso que será muito interessante. Até o próximo vídeo. Paz profunda. Fique com Deus.